Todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Como foi dito, o tema é orgulho e humildade. Na maioria das vezes aqui na Terra, nós confundimos as coisas. Consideramos o orgulho algo bom e a humildade algo ruim. Falamos às vezes assim com pequenino, é orgulho do papai, é o orgulho da mamãe. Fulano é orgulho da sua escola, do seu trabalho, da sua cidade. E nós, variavelmente, falamos que temos orgulho dos nossos feitos, das nossas conquistas, de alguma coisa que nós consideramos que é vencer a vida. E normalmente está ligado ao campo material. E quando nós consideramos humilde, nós consideramos aquela pessoa pobre. O pobre é humilde, porque não tem nada. Mas a doutrina espírita nos informa que nós, às vezes, entendemos de forma equivocada. Porque humilde é aquele que já não precisa ou necessita possuir o orgulho. E a gente, então, vai estudar a respeito disso. A respeito do orgulho que nós precisamos vencer e da humildade que nós ainda precisamos adquirir na vida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro compilado por Allan Kardec, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que também o título é a primeira bem-aventurança, quando Jesus, no Sermão do Monte, nos fala dos pobres de espírito. E no item 11 fala do orgulho e da humildade. Está assim: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Se nós obedecermos à lei de Jesus, e ela é muito simples, todos nós conhecemos de cor, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós estaremos vencendo o nosso orgulho. Olha que coisa boa. E, ao mesmo tempo, conquistando a humildade. Mas vivenciar o Evangelho de Jesus e conhecer o Evangelho de Jesus vai uma grande distância. Todos nós conhecemos passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas não necessariamente conhecer essas passagens nos torna pessoas melhores filhos para Deus. O que faz a diferença em nossa existência quando aplicamos? É como nós conquistarmos determinado conhecimento e nunca ter praticado. E a falta de experiência, até no mercado profissional, faz diferença. Então, na vida de nós, como espíritos imortais, é necessário, então, colocar em prática. Mas viver o Evangelho de Jesus não está destinado aos grandes feitos da vida, às grandes conquistas ou às grandes dificuldades. Viver o Evangelho de Jesus é no dia a dia. É dentro de casa, no serviço, na rua. Também é na casa espírita. Mas viver o Evangelho de Jesus significa, nas pequenas coisas, nós amarmos Deus acima de todas as coisas. Amar Deus mais do que as coisas que nós, às vezes, consideramos tão importantes. Em essência, não são essenciais. Nós carregamos tantas coisas supérfluas, tantos sentimentos supérfluos, e o essencial, que é a lei de amor, às vezes vive em segundo plano. E viver a lei de Jesus seria mais ou menos viver a vida como Jesus exemplificou. Jesus nasce num berço humilde, que a gente chama de coxo de animal, não é? Onde dava comida para boi. E lá no meio daquele
ambiente limpo, né, se a gente pode dizer assim, nasce Jesus, que tem descrito no Evangelho um calçado e a roupa que vestia. Tinha a profissão que aprendeu com o pai, que era carpinteiro. E Jesus vive a vida de forma simples. A gente não tem relato dele buscando riqueza, luxúria, ou nada que fosse supérfluo. A gente vê passagens como, antes de Jesus descer e conversar com a mulher samaritana, os discípulos falam de Jesus: a gente está com fome, a gente vai tomar esse caminho para comprar comida, você quer vir conosco? E ele fala: fazer a vontade do meu Pai é o meu alimento. E desce e vai conversar com a mulher samaritana. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele tem um capítulo 24, que é intitulado Humildade. Emmanuel esclarece algumas coisas para a gente. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza. O trono de Deus patrocinando o progresso e a renovação. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. E Emmanuel, nesse meio de texto aqui, nos esclarece a respeito quando nos falta algo essencial na vida, a humildade. A humildade ainda que precisa ser mais estudada por nós e entendida, vivenciada e praticada, tanto em pensamento como atitude, nos afastaria então de algumas coisas que nós acumulamos em nós mesmos. A humildade nos permitiria então, por exemplo, desencarnar aqui na Terra e acordar no plano espiritual de uma forma muito mais suave. Ao contrário disso, nós temos alguns sentimentos que nos prendem às coisas transitórias e que dificultam o nosso desencarne. E ele coloca aqui o orgulho e a cobiça. Ele começa com o orgulho. Naturalmente, o sentimento do orgulho, se algum nos primórdios da nossa natureza ainda animal teve sentido, já não faz mais sentido no momento atual da vida. Ter gratidão a Deus pelas nossas conquistas é positivo. Ter gratidão a Deus pela nossa família, pelo nosso emprego, pela oportunidade de trabalhar, de estudar, é sempre digno. Mas ter orgulho de algo que não dependeu exclusivamente de nós e que nós atribuímos a nós mesmos, aí está a pegadinha. Deus nos permite viver na terra, nos empresta o tempo que não nos pertence, nos coloca em uma família que corresponde às nossas necessidades. Encontramos na família aqueles que precisamos conviver, aqueles que nós gostamos de conviver. Nos possibilita trabalhar aonde necessitamos, com os colegas de serviço que devemos aprender a conviver, na cidade, no bairro ou no país que nós necessitamos experimentar a vida. Tudo, basicamente, é empréstimo de Deus. O que seria realmente nossa conquista se o estudo que nós fizemos provavelmente alguém pagou? E foi concedido por Deus a oportunidade, o trabalho que nós temos, a família, não são nossas conquistas, são os empréstimos de Deus em nossa vida. A nossa conquista é a nossa capacidade de amar. Isso é uma conquista nossa. A nossa capacidade de perdoar o nosso irmão. Isso é conquista. A capacidade de entender, de relevar.
a capacidade de nos doar pelo próximo, capacidade de pensar no outro antes de nós. Isso é conquista do Espírito. Isso nós levamos quando desencarnamos. O resto é transitório. A roupa que nós vestimos, a casa que possuímos, o carro, os bens materiais, o cachorrinho, nada disso em essência é nosso. São empréstimos de Deus para a nossa vivência na terra. E esse orgulho e esse egoísmo, quando falta a humildade, se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência. Olha que interessante, Emmanuel fala de delinquência. Quando nós vivemos o orgulho, nós somos delinquentes perante a lei divina. E a gente vive na cadeia sem imaginar dentro de nós mesmos. Eis o orgulho. O orgulho nos faz ficar presos em nós mesmos. Pensar em nós mais do que no próximo. Nas nossas necessidades. E a gente vê isso, por exemplo, no seio da família. Mas fulano, você não está fazendo a coisa como eu pedi? Você deixou a toalha fora do lugar? Não arrumou a casa? A gente sempre julgando os outros, exigindo do outro um comportamento que nós, às vezes, não fazemos. Exigimos que o outro viva a vida em conformidade com a nossa vontade, com os nossos desejos, segundo o nosso entendimento. E não permitimos que o outro seja quem ele realmente é. Conseguir amar, ser humilde, significaria dar a oportunidade do outro ser quem é e amar ele ou ela como é, sem exigir, sem impor. A gente, às vezes, chama o ciúme de amor, e o ciúme não é amor. Seria, se a gente pode imaginar, o amor adoecido, o amor orgulhoso, porque nós exigimos que o outro seja uma posse, e o outro não é. O outro é um mundo, é um universo, é um espírito imortal, filho de Deus, com as suas experiências milenares, com as suas qualidades, as suas conquistas, mas também carrega os seus próprios defeitos. Às vezes a forma de ver a vida vai ser diferente da nossa. Nós vemos a vida de uma forma, entendemos, por exemplo, Deus de uma forma diferente. Por isso, tantas religiões no mundo, porque cada um entende Deus por um prisma, vê Deus de forma diferente. Para alguns, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus da guerra, o Deus da conquista. Para outros, Deus é amor, como João Evangelista. Ou como Jesus o classificou para nós, Deus é o nosso Pai, Pai de todos nós. Pai não é aquele que pune, Pai é aquele que dá oportunidades necessárias na vida. Tudo aquilo que nós necessitamos, às vezes a carência de algo, às vezes a falta de alguém, às vezes a falta de saúde, às vezes o supérfluo, a abundância, o amor da família. Nós temos aquilo que nós normalmente necessitamos. Porque de conquistas nossas ainda são poucas. O nosso merecimento ainda é pouco. Nós ainda estamos aprendendo a viver a lei de amor, a lei da humildade. E Emmanuel continua assim: sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam,
despreocupada de sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela da ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Olha como é bonito o Emmanuel classificando a humildade. É o atributo de Deus no reino do eu, o nosso reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. A conquista para o reino de Deus nos pertence. E apesar de estar dentro de nós, às vezes parece tão distante. A gente liga a televisão, vê crime, vê guerra, vê ódio, vingança. E a gente com dificuldade imensa de viver o reino de Deus que está dentro de nós. Mas esse reino tem chave. E sem a humildade a gente não destranca a porta. A porta às vezes parece muito estreita e a outra porta parece muito larga. Porque conquistar a humildade às vezes é pensar no outro. A gente já parou para reflexionar, por exemplo, quais foram as nossas maiores felicidades na vida? E as nossas maiores dores na vida? Se a gente perguntar para uma mãe que tem um filho doente no hospital, qual é a felicidade dela? Seria a cura do filho. Mesmo que isso custasse a própria saúde ou a própria vida, ela pediria a Deus tranquilamente que livrasse o filho da doença terminal e levasse ela. E isso seria felicidade para essa mãe, se ela conquistasse isso, ou para um pai. A felicidade está naquilo que nós damos ao outro. É quando o pai consegue educar o filho, ou uma filha, ou a mãe consegue vivenciar isso também. É quando a gente consegue ensinar algo para alguém que modifica a vida dessa pessoa. É quando a gente consegue auxiliar alguém que está passando por necessidade, ou que a gente consegue aliviar uma dor, um sofrimento. As nossas maiores felicidades não estavam em nós. Não estavam naquilo que a gente conquistou, ou naquilo que a gente tem, mas está naquilo que o outro nos dá, a oportunidade de servir. A gente vê o Senhor do planeta Terra, o nosso governador, encarna na Terra, no mundo primitivo, e vem ensinar a lei de amor. Levam a mulher que foi pega em adultério, e que seria morta, segundo a lei antiga. E Jesus, quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. E todos se foram, dos velhos para depois os novos. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão teus acusadores? Já foram, Senhor. Então vai e não peques mais. A palavra de Jesus sempre foi uma palavra de carinho para nós, espíritos sofredores. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. A lei de amor nos permite aproximar de Deus. Quando damos algo de nós para o outro, nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos do divino. Porque Deus ama os filhos, todos os filhos, da mesma forma. Como uma mãe ama o filho, independente do que ele faça. A gente pode ir na porta da cadeia, vai ter mãe ali.
amando o filho. Vai ter avó, uma tia, alguém com sentimento sublime e suficiente para amar o outro, apesar da delinquência. Conseguir amar o outro acima dos próprios defeitos é conquistar a humildade, porque reconhecemos que nós ainda possuímos defeitos, possuímos vícios, e às vezes é tão difícil lidar com isso em nós mesmos. Sabemos que devemos amar o outro, mas é difícil. Sabemos que devemos perdoar até que alguém nos ofenda, traia o nosso sentimento. E aí é tão difícil perdoar. Aprender a humildade é viver o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é suave, é alegria. A boa nova começa numa festa de casamento. Que simbologia tão bonita. O Evangelho é alegria. Mas às vezes nós nos dissemos cristãos e espíritas, que é a mesma coisa. Mas a gente chega em casa com cara pesada, o sentimento pesado, só vê defeito, só aponta defeito, só vê crítica. O Evangelho tinha que trazer alegria na nossa vida, chegar em casa mais suave, dar esperança para aquelas pessoas que compartilham o mesmo teto, que compartilham na nossa presença. O que é mais bonito? Dar o presente para alguém, um presente material, ou confortar uma pessoa quando ela está sofrendo. Às vezes o conforto não precisa de nada, só o silêncio. É sentar do lado do outro e aprender a escutar. Empresta o coração. Deixa compartilhar a dor, a dificuldade da vida. Ninguém quer solução do outro. Solução a gente quer de Deus. No livro O Consolador, também de Emmanuel, e a psicografia também é de Francisco Cândido Xavier. Tem uma pergunta, 381, e fazem a seguinte pergunta para Emmanuel. Muita gente procura o Espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão, de algum modo, abandonados de seus guias espirituais? A gente vai para a casa espírita e fala, eu estou sofrendo uma obsessão, vou lá para a casa espírita. Aí Emmanuel responde assim, a proteção divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras. Mas o que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos próximos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. Emmanuel fala da gente observar o obsessor de fora, observa o obsessor de dentro, não é? A gente mesmo. Às vezes a gente é o espírito obsessor do outro, não deixa o outro viver em paz. Aí ele continua. Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura. Será que a gente ainda não está com algum desses sentimentos que Emmanuel classifica como obsessores? O orgulho, a vaidade, a preguiça,
avareza, ignorância ou má vontade? Quantas vezes a gente já deve ter feito algo para alguém com má vontade? Quantas vezes a gente já foi trabalhar para ganhar o pão de cada dia com má vontade? Quantas vezes a gente foi na casa espírita com má vontade? O Evangelho de Jesus veio à Terra para nos espiritualizar, para que o homem aprenda a ser melhor. Mas o inimigo não está do lado de fora. Quando Paulo fala, combatei o bom combate, ele não fala de combater o inimigo externo. Como Pedro, ao querer defender Jesus, tira da bainha a espada e fere soldado. E Jesus fala, Pedro, quem fere pela espada será ferido. O inimigo está dentro de nós. Somos nós mesmos. São os sentimentos que ainda a gente não consegue controlar. Chega uma pessoa nervosa perto da gente, que a gente perde o equilíbrio. A pessoa chega nervosa, a gente fica nervoso. Alguém começa a gritar com a gente, daqui a pouco a gente está gritando. A gente não consegue lidar com o próprio sentimento ainda. O sentimento é uma riqueza dentro de nós, mas a gente não sabe lidar, a gente ainda não desenvolveu inteligência emocional suficiente para me permitir, às vezes, que o outro se equivoque e a gente permaneça em paz. A gente vê, às vezes, um noticiário e o noticiário nos revolta. E a revolta seria produtiva se servisse para a gente modificar quem nós somos. A gente vê a notícia que o crime está muito grande e a gente fica agastado com aquilo. Mas a gente ainda é violento dentro de casa, com palavras, com sentimentos. Exige do outro ser quem ele ainda não consegue ser. Exige do outro dar aquilo que ele não possui. E quando ele não faz isso, não presta mais. Aí a gente fala, o amor acabou. Como se algo divino acabasse. Não acabou. O amor não acaba. É que a gente ainda estava aprendendo a amar. E aí, como estava muito novinho ainda, como bom semeador, que jogou as sementes pelo caminho, o sol forte veio, a semente ainda não tinha fixado raízes, e o sol queima. Aí, às vezes, a verdade da vida queima aquilo que a gente chama de amor. Mas o amor não se queima, o amor não se gasta. O amor, quando mais nós damos, mais nós temos. Quanto mais amor damos, mais em paz nós vivemos. O amor não é aquele que espera que o outro faça isso ou aquilo. O amor é aquele que permite o outro viver a vida. E a gente ser feliz por amar, e não por ser amado. Ser feliz por compreender, mas não por ser compreendido. Ser feliz por aquilo que nós damos, e não por aquilo que a gente recebe. Por isso que o Evangelho de Jesus, às vezes nós falamos que é difícil. O Evangelho de Jesus é muito simples, de fácil acesso, basta a gente querer. Só que querer exige esforço. Esforço exige luta, e é luta dentro de nós. É quando nós queremos algo, mas a gente sabe que já não convém mais na vida. E apesar do querer, a gente faz algo melhor. Toma outra escolha. A gente gostaria de responder fulano na altura, mas a gente vai silenciar. A boca primeiro, às vezes não o pensamento, mas a gente cala a boca. É um primeiro passo.
Um primeiro passo que nos permitirá conquistas maiores. Um dia a gente vai silenciar o pensamento de crítica e vai aprender a fazer uma prece por aquele que está passando por alguma perturbação. Às vezes o companheiro está obsidiado, tem influência de um espírito obsessor, que pode ser dele mesmo, o sentimento, como Emmanuel classifica, ou de um outro espírito. E a gente vai entender que o outro tem o direito de se expressar. Não é como a gente gostaria. Não é aquilo que a gente quer para a vida. Mas é algo que a gente já pode, já consegue. É algo que com a misericórdia de Deus e com vontade nós conquistamos. Viver essa lei sublime da humildade é reconhecer que nós, às vezes, podemos tão pouco, mas Deus nos dá tanto. Paulo, no Evangelho, coloca assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Estava uma briga no mundo antigo a respeito de Paulo e Apolo. Quem era maior perante Deus? Eram dois pregadores famosos, Paulo de Tarso, o Apolo. Aí Paulo fala para as comunidades cristãs que nem ele, nem Apolo são alguma coisa, mas tudo vem de Deus. A gente faz uma pequena coisa na vida e Deus faz o resto. Essa é a misericórdia de Deus. A gente pede e recebe. A gente busca e acha. A gente procura e encontra. Se a gente busca o desequilíbrio, a gente acha. Se a gente busca o defeito no outro, a gente encontra. Se a gente procurar uma oportunidade de criticar, de falar mal de alguém, nós vamos encontrar. Fácil. Mas se a gente buscar com atenção, a gente também vai conseguir ver qualidades, ver conquistas morais, ver algo bom, um exemplo. Ninguém na vida é absolutamente mau. Ninguém. Até o maior criminoso ama alguém. E a gente conseguir ver no outro qualidades, apesar das deficiências, é ver o belo, é ver o bom, é ver Deus na vida, é amar Deus acima de todas as coisas. Porque amar Deus acima de todas as coisas não é apenas no campo filosófico da vida, é no campo prático. A gente vê lá o reflexo de Deus na pessoa, ele é filho de Deus, herdeiro do universo, assim como nós. Tem qualidades, tem conquistas, tem algo para nos ensinar. E se a gente busca isso nos nossos familiares, e nós ajudamos a alimentar isso, nós estamos abrindo a porta do reino de Deus, que está dentro de nós. A chave é essa. Deus, a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, nos permite viver a vida no lugar que nós necessitamos, com aqueles que nós devemos aprender a conviver. A gente às vezes exige que o outro mude, que a sociedade mude, que o país seja o país de primeiro mundo, mas não mudamos quem nós somos. Aí se o país muda, o mundo, imagina o mundo se torna um mundo ditoso, um mundo feliz, cheio de espírito superior. O que a gente vai fazer aqui? Vai ter que reencarnar em outro mundo, porque a gente não vai conseguir. A gente vê um filme, se não tiver um sanguinho lá, alguma coisa assim, a gente fala, que filme chato. Se novela não tiver traição, alguém cometendo um crime, uma discórdia, alguém falando mal de alguém,
A novela é chata. Imagina todo mundo bonzinho. Tem gente que não gosta de ver filme espírita, porque fala que é monótono. Todo mundo é bonzinho, todo mundo faz a vontade de Deus, ou busca fazer a vontade de Deus. Aí o filme é chato. Porque ainda buscamos aquilo que alimenta o nosso coração. No livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no capítulo O Egoísmo e o Orgulho, Allan Kardec faz um estudo a respeito do orgulho e do egoísmo. E ele fala suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar no outro e cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação. A todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar do seu próximo. O orgulho, o egoísmo, se origina no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Quantas vezes a gente já viu isso na Terra? O egoísmo e o orgulho ditando regra, falando que um é melhor do que o outro, que uma raça é melhor do que a outra, como se tivesse mais do que uma raça humana. A gente só tem uma raça. Mas a gente vê cor de pele, orientação de vida íntima, ou classificação socioeconômica, como se um fosse melhor do que o outro. Chega alguém rico perto de nós, a gente oferece as melhores coisas. Chega um mendigo, a gente quer distância. Se alguém rico nos pedir alguma coisa, a gente empresta e dá. Quem sabe ele depois não dá um favorzinho lá e eu consigo um emprego melhor, alguma coisa, não é? Mas se chega o pobre, ele vai tomar cachaça. Vai gastar com o que não deve. A gente julga os nossos semelhantes sem perceber. Porque às vezes nós vivemos muito mais a lei de justiça, que observa o que o outro me deve, do que a lei de amor, que é aquilo que eu devo ao outro. Qual que é a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade na vida. E a gente não tem que esperar um momento mais propício para mudar, para auxiliar. A gente não tem que esperar ter a perfeição da humildade para começar a ser humilde. A gente vai fazendo aos poucos. Mesmo que errado, a gente faz tentando acertar. André Luiz, no livro Apostilas da Vida, ele coloca assim, capítulo 15, R auxiliando. Ainda mesmo por ostentação, auxilia quem passa sob o jugo da necessidade e da dor. Porque nessa diretriz atingirá você o grande entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade. Pode dar por alguém, por orgulho, para mostrar como é bom, não importa. Mas dá, auxilia, aprende a movimentar as forças da vida em prol de não apenas nós mesmos, mas aquelas pessoas que convivem conosco. E quem que é o nosso próximo? Se a gente pudesse perguntar para Jesus, Senhor Jesus, quem que é o nosso próximo?
Quando a gente estiver no serviço, pode ser nosso chefe, nosso funcionário, nosso colega de serviço. Dentro de casa, aquelas pessoas que convivem conosco. No trânsito, o pedestre ou o motorista que está do lado. Não importa. O próximo é aquele que nós temos a oportunidade de conviver. E a gente auxilia. Não importa como. André Luiz continua a estudar a humildade e ele vai no livro Conduta Espírita, capítulo 5, no lar. E dentro de casa? Como é que é esse tal de humildade dentro de casa? Porque a gente é tão humilde que tem orgulho da humildade, não é assim? A gente, se não é, conhece quem que é, não é isso? Ele coloca assim: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. A gente tinha que ser espírita em casa do jeito que a gente é no centro espírita. Aí estava bom. Porque aqui a gente é bem espírita, não é? A gente entende, perdoa as pessoas, a gente vive num clima de paz, de harmonia, não está falando mal de ninguém, a gente está até estudando o Evangelho de Jesus e está tudo muito bom. Aí quando a gente chega dentro de casa, no serviço, aí a coisa muda um pouquinho. E às vezes o cordeirinho aqui é o leão lá. E aí que está o problema, não é isso? Aqui a gente vive a lei de amor, lá a gente vive a lei de justiça. E André Luiz pede para a gente uniformizar o nosso procedimento. Não quer dizer que a gente vai ser leão aqui dentro também, não. É que a gente vai ser um cordeirinho lá também. E humilde não é aquele manso, não é aquele que falta inteligência. Humilde é aquele inteligente suficientemente, que lida com os próprios sentimentos e sabe lidar com o outro, sabe entender com o outro, sabe conviver. A convivência é algo tão difícil. É um dos nossos maiores problemas na atualidade. A gente vê o mundo em guerra, países em guerra, vizinho em guerra. A gente vê o país dividido, porque a gente não sabe conviver, a gente não sabe respeitar. O outro tem que pensar igual eu penso, e aí tá bom. Mas se ele pensa diferente, não tá bom. Calar todo impulso, André Luiz continua, todo impulso de cólera ou violência, amoldando o seu evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Olha que interessante André Luiz falando. Nós vamos amoldar a nós mesmos. Significa que a humildade não é para o outro. A gente não vai exigir que ele seja humilde, que ele pense em nós antes dele. É o contrário. A humildade é para ser vivida dentro. É a mudança íntima. É quando a gente chega em casa e nós falamos, eu sou espírita. E fulano dentro de casa não é. E ele não tem que ser. Ele vai ser quando ele quiser, ou quando ele achar que deve. Mas nós vamos viver o Evangelho conforme nós acreditamos. A gente vai fazer, às vezes, o culto no lar e a família não é espírita. Faça dentro do quarto. Por todo mundo. Faça prece por todo mundo. Porque aquele que ama, aquele que recebe amor de alguém, a gente não está vivendo o amor suficientemente. Amar aqueles que nos amam, até os fariseus faziam o mesmo, segundo Jesus. É necessário, então, amar aqueles que não nos amam. Não quer dizer que a gente vai distribuindo presente para todo mundo. Mas a gente pode lançar um pensamento de carinho, de amor, fazer uma prece. Isso a gente pode fazer. A gente pode silenciar a língua quando quer falar mal. Isso a gente consegue.
E isso vai ser o suficiente por enquanto. Se a gente conseguir isso... E André Luiz termina assim: a humildade constrói para a vida eterna. A humildade constrói para a vida eterna. Tudo que provém da humildade vai ser conquista nossa. Uma relação que nós estabelecemos com alguém baseada na humildade nossa é uma conquista nossa. É como o filho que desobedece à mãe, mas em algum momento da vida vai lembrar como a mãe o amava. A gente vê, por exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar. Logo no começo do livro, ele fala que ele está na zona umbralina, há 8 anos. E nesse período todo que ele teve lá, ele não lembrou de fazer uma prece. Aí, em algum momento lá, ele lembra da mãe. E ele lembra que a mãe o ensinou a orar, a fazer uma prece. E nesse momento que ele lembra da mãe, ele ora. E imediatamente ele vê o mentor do lado dele, o socorre. Ele é resgatado, levado para nosso lar. Já no final do livro, ele quer visitar a família, volta para o lar. Quando chega em casa, a ex-esposa está casada com outro. Aí ele fica lunático com aquilo. Mas não pode, a companheira é minha. Quando ele se vê novamente na zona umbralina. Aí ele lembra de Narcisa, que foi uma companheira que o auxiliou, faz uma prece, pede socorro, ela vem. Aí, com muito esforço, ele consegue curar, auxiliar na cura do marido atual, da ex-esposa. E quando ele volta para o nosso lar, ele é recebido como cidadão de nosso lar. É uma conquista. Aí ele conquistou esse título, cidadão de nosso lar. Quando ele aprendeu a ser humilde e reconheceu que a esposa não pertencia, mas era uma irmã em humanidade, ele conquista algo. Algo que não é transitório, que não passa com a morte. Como o título que ele carregava, ou a posição de status, que ele era rico, era médico. E quando ele chega em nosso lar pedindo emprego, o governador fala: não tem emprego para você aqui. Vai estudar. Não tinha emprego para ele. André Luiz continua no livro Conduta Espírita, no capítulo 18, perante nós mesmos, e ele coloca assim: vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável, e preferindo a autocrítica ao autoelogio. Recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. A gente preferir a crítica a nós mesmos do que a autopromoção. E no outro a gente conseguir inverter isso. E não preferir a crítica, mas preferir ver qualidades é o nosso caminho. É Jesus sendo negado pelos discípulos, Pedro negando Jesus, Judas o traindo, e Jesus sendo apedrejado, castigado, humilhado. Quando ele está na cruz, no momento final, ele fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus nem precisou perdoar,
Ele pede perdão aos homens perante a lei divina, mas ele não fala, eu vos perdoo, porque Jesus não se sentiu humilhado, não se sentiu ofendido, magoado, chateado, negado, traído. Ele sabia que cada um só podia dar o que tinha. A gente só consegue dar o que a gente tem. Não é como na terra, a gente faz um empréstimo, compra algo que a gente não consegue e dá para alguém, ou compra para nós mesmos. No plano da vida imortal, a gente só consegue dar aquilo que nós conquistamos em nós. Aquilo que nós damos como qualidade. Isso é conquista nossa. E André Luiz coloca no livro do Sinal Verde assim, no capítulo 34, Sugestões do Caminho. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. A gente só tem um mal na vida que a gente possa temer. Aquele que a gente ainda alimenta, aquele que reside em nós. A gente já temeu o demônio, o capeta, o nome que a gente quiser dar. Mas o mal que a gente deveria temer é aquele que está em nós. Porque esse pode nos causar sofrimento. A gente vê isso no Evangelho tão claro. Jesus vai para o deserto, é tentado e continua o seu caminho. Pergunta-se para Jesus, tu é rei? E Jesus não coloca o título. Tu que dizes? Ou quando fala, Cristo profetiza, quem é que te bateu primeiro? E Jesus silencia. Jesus sabia quem é que bateu primeiro. Jesus era rei. É rei. Mas a gente só vai ser súdito de Jesus o dia que a gente viveu o Evangelho. Enquanto isso, a gente está aprendendo ainda. Então, que a gente consiga combater o mal que está dentro de nós. E Deus vai nos dar o que é necessário para viver a vida. E a gente vai até Jesus. E Ele vai nos dar aquilo que nós ainda necessitamos. A gente agradece a todos, agradece a casa. Muita paz.